broadcast do YouTube. E esse microfone é o que vocês têm para poder participar de uma conversa comigo, para que fique gravado lá também. Porque de uma outra maneira, de outra forma, uma pessoa que esteja vendo isso não consegue saber qual foi a pergunta que foi feita e tudo. E a ideia é a gente fazer um negócio que seja bem uma conversa mesmo sobre a coisa, que você possa perguntar o que você quis, o que você sempre quis saber sobre o tech e nunca teve coragem de perguntar. Vamos começar para a gente se introduzir todo mundo, cada um diz o que é. Deixa eu começar comigo. Meu nome é Paulo Ney de Souza. Eu entrei em contato com o tech pela primeira vez em 1982, mais ou menos, um longo tempo atrás, quando eu deixei esse lugar aqui e fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos. E uma coisa que sempre eu participei bastante do desenvolvimento dessa coisa toda lá, e uma coisa que me preocupou é que os brasileiros são muito à margem do tech. O tech é uma ferramenta grátis de potencial absurdamente incrível, como eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje, mas é extremamente não utilizada no nosso ambiente. Bom, se eu gritar aqui, a máquina ouve ou você... Não. E aí eu vou passar, eu estou me apresentando, entendeu? E aí eu vou passar o microfone e cada um de vocês se apresenta. Tá, minha pergunta, na verdade, é o que você foi fazer nos Estados Unidos para se envolver com o tech? Eu sou engenheiro de formação, mas eu me formei pelo Instituto Militar de Engenharia em 1982, mas eu trabalhei 3 dias como engenheiro da minha vida. Eu ganhei um emprego na CSN, não sei se vocês conhecem o que é a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e eu cheguei lá e o negócio era tão feio, que na quarta-feira eu estava de volta no Rio de Janeiro e preferi o ar-condicionado do INPA. Era muito feio aquilo lá. Você chegava em casa, o que você tirava do nariz era um negócio absurdo de respirar aquela poluição de Volta Redonda e Companhia Siderúrgica Nacional. Aí eu fiz minha escolha, quando eu me formei em engenharia pelo IME, eu já tinha feito mestrado e a metade do doutorado em matemática no INPA. Isso aqui é um lugar especial, um lugar assim único. Você pode começar, tem gente aqui com 14 anos, 13 anos fazendo mestrado em matemática aqui dentro. E você pode começar o mestrado aqui dentro antes de até entrar para a universidade. O INPA aceita e te ensina e te conduz e tudo. Para você pegar os documentos e tudo, você tem que terminar a graduação, você tem que terminar tudo, mas se você quiser passar por cima, você passa essas fases. Então, quando eu acabei a engenharia do INPA, eu já tinha metade do meu doutorado feito, e aí eu fui acabar o doutorado. Por coincidência, um camarada veio de lá para cá passar 6 meses aqui, e esse camarada, eu me envolvi com ele, um trabalho conjunto, e ele me levou para poder fazer o doutorado com ele nos Estados Unidos. E aí, lá, eu tinha um amigo brasileiro que se envolveu com tech, porque também fazendo matemática, também do IME aqui do Rio de Janeiro e tal, mas ele se envolveu com pesquisa que envolvia grego antigo, caracteres gregos, e ele se envolveu com o tech, porque o tech na época, 1980, lá vai fumaça, o Word não tinha grego. Tá? E hoje não tem muito também não. Tá? Hoje tem alfa, beta, gama, mas isso aí não é grego, isso aí é um monte de caracteres isolados. Tá? Se você quiser escrever uma palavra em grego com o Word, é uma coisa extremamente limitada. Os gregos reclamam que os caracteres não têm a conexão certa um com o outro, a distância certa, tudo. Então, se você quiser escrever uma palavra mesmo, tá? É um software muito sofrível para você produzir um livro, produzir uma coisa. Aí eu fui para lá e ele me apresentou essa coisa e eu nunca mais voltei atrás. Tinha uns softwares rodando aí na época, um tal de T3, tá? Tinha o Word já, tá? Tinha Word Perfect, né? Essas coisas todas, mas eram tudo, nenhum deles, você tentava fazer uma fração com um negócio desse e saía tudo ruim e de má qualidade, irreprodutível, imprimindo diferentes em diferentes impressoras e tal. E aí eu tomei, ele me mostrou esse software e foi amor à primeira vista. Era minha mulher, meus filhos primeiro e terceiro era o LaTeX.
E aí agora eu estou mais ou menos de volta para o Brasil. Eu me aposentei, entendeu? Da universidade e eu estou gerindo uma startup now que faz produção de conteúdo matemático, conteúdo de engenharia, conteúdo de ciências, conteúdo de STEM, né? Ciências, técnico, engenharia e médico. Para displays de alta qualidade. Para, por exemplo, você display dentro de um iPad, dentro de um Kindle e retirar o papel dessa jogada. Porque o papel é muito finito. Não tem a quantidade de material impresso no mundo simplesmente dobra a cada 7 anos. E não existe árvore no mundo para poder aguentar esse desenvolvimento do jeito que está. Então a gente vai ter que realmente passar a ler de uma forma digital e abandonar o papel quase que completamente. O preço do papel vai começar a ficar muito caro a partir de 2022, 2024 mais ou menos. Então é necessário fazer essa mudança totalmente para digital. E encontrar as ferramentas certas é um negócio interessante. Então uma das coisas que eu quero fazer é trabalhar com o desenvolvimento dessas ferramentas. Eu trouxe a conferência do TEC, isso aqui é um apêndice da conferência do TEC, né? Amanhã e até domingo a gente tem uma conferência aqui, que é a conferência do TEC. Hoje está acontecendo um meeting do LaTeX 3 aqui no INPA, que são 8 pessoas que coordenam o desenvolvimento do LaTeX, para decidir certas coisas do LaTeX 3, e amanhã a gente engata na conferência. E o Marcelo, que é o diretor do INPA, falou assim, quando eu conversei com ele pela primeira vez, há uns 3 anos atrás, sobre trazer essa conferência para o Brasil, ele falou que sentia muita vontade da gente fazer um curso inicial, de começar a introduzir o LaTeX para a moçada que quer realmente usar, mas que se sente tolhido por causa da falta de informação. Então tem muita coisa acontecendo. Tem essa workshop, né, tem a conferência. Durante a conferência a gente vai lançar 2 sites, um que é o site de FAQ, como é que fala FAQ, Matheus? Questões frequentes. FAQ. Por favor, me corrijam. Então, a gente vai lançar um site do FAQ completamente em português, que é um site que tem um conteúdo de mais de 300 mil páginas, né? Sobre perguntas frequentes do TEC e do LaTeX, de desenvolvimento e de coisas todas. E também um site que é um paralelo do Stack Exchange, onde você pode fazer perguntas e pessoas que são experts na área respondem a você. Porque o interesse aqui não é ensinar você a fazer tudo, porque o TEC é muito, 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 muito grande. Mas é só despertar o seu interesse e te dar as ferramentas para você buscar as coisas certas no lugar certo. Entendeu? Então, se você quer fazer uma tese, se você quer fazer um livro, se você quer fazer um convite de casamento, entendeu? Tal, como é que eu faço o meu próprio convite de casamento? Tá? Onde você tem as fontes certas, onde você tem o programa certo, você quer escrever uma carta, uma coisa qualquer, um panfleto de condomínio, um negócio desse qualquer, você consegue rapidinho chegar lá e chegar nas perguntas. Entendeu? Quando você quer botar uma fotografia no panfleto de condomínio e não sabe como botar a fotografia, a quem que você pergunta? Essa que é a ideia nossa. E dá uma visão geral, sabe, de como é que o TEC ocorreu, como é que essa coisa aconteceu. Bom, essa é a minha apresentação. Desculpa tomar tanto tempo assim. Eu queria saber o nome de todo mundo agora, porque eu vejo o nome naquela lista, mas não tenho as faces. Vocês poderiam passar o microfone, cada um dizer no microfone mais ou menos, e dizer que... E eu gostaria também de saber qual a sua experiência com o TEC. Se você já fez uma página, já fez 0 página, 10, 100, 1000, entendeu? Então, para a gente ter uma ideia. Porque a ideia é que vocês direcionem o que vai acontecer aqui hoje, entendeu? À medida que vocês forem perguntando e tudo, a gente vai mudando a direção da coisa. Eu vou fazer uma apresentação inicial, mostrar algumas coisas que são importantes, depois a gente vai sair para uma sessão de slides de 3 caras que são brasileiros e que são experts em ensino de LaTeX. Nenhum dos 3 pode estar presente aqui hoje, porque os 3 são cientistas e estão fora em meetings fora do Brasil hoje em dia, nessa particular data. Onde está o microfone? Está por aí? Começa por você? Não. Não tem biofeedback. Você pode falar e ele sai lá.
Beleza. Meu nome é Matheus, eu sou designer gráfico e minha experiência com LaTeX é zero. Bem, vou passar aqui a palavra. Bom dia, meu nome é Ronaldo e eu sou estudante e minha experiência é quase zero. Só fiz um trabalho uma vez na faculdade, mas assim, no máximo umas 10 páginas e acabei me interessando, por isso eu estou aqui. Beleza. Bom, meu nome é Ana Cláudia Ribeiro, eu sou do tempo do WordPerfect. Eu estou vendo aqui, acho que só tem nós dois aqui nesse tempo. Eu tenho uma editora chamada ePapers, que publica livros acadêmicos e faz editoração, e a gente trabalha com LaTeX lá assim, já há algum tempo. Eu, pelo menos, trabalho já com algum tempo. Só que, como ele falou, LaTeX é um mundo, é um universo inteiro, e você não tem muitas oportunidades de encontrar cursos, né? É difícil, você encontra na internet, mas assim, presencial, a primeira vez que eu vejo alguém falando de LaTeX presencialmente é aqui, nunca vi. E eu sou formada em design gráfico também, mas mais ou menos isso. Não, esse aqui eu tenho uma formação em engenharia também, etc. E é isso. Então, estou aqui para aprender também, saber o que está se usando hoje, quais são os programas, o que está se fazendo aqui. E trouxe aqui as minhas pupilas, eu diria assim. Bom dia, Bom dia. Meu nome é Jamile. Eu fiz ciência da computação, faço mestrado atualmente na computação. Então, em LaTeX eu já fiz meu TCC, os slides de apresentação, agora eu faço a dissertação de mestrado, mas ainda tenho Então você pode vir para cá e ficar aqui, né? Não, ainda tenho que aprender muito, porque eu sei o básico do LaTeX, mas ainda tem, como a Ana falou, um mundo para aprender. Então, eu queria aperfeiçoar o mexer nessa ferramenta. Meu nome é Amanda e meu primeiro contato com o TEC foi na faculdade, faço física, e aí os relatórios e artigos, tudo no LaTeX. E é isso, sou funcionária da Ana, minha chefe, e eu diagramo revista, e é isso, em LaTeX. Beleza. Meu nome é Felipe, eu sou graduando em engenharia. Não tenho experiência com LaTeX, tenho com outros pacotes, mas com LaTeX estou aí para aprender. Beleza. Bom dia, meu nome é Milena, eu curso Economia e minha experiência com LaTeX é bem pouquinha. Eu fui apresentado quando eu comecei o curso de Econometria e o professor falou assim, todas as listas precisam ser entregues em LaTeX. Legal esse cara. Aí eu comecei a pesquisar e tal. Ainda estou bem no básico, mas questão de formatação, às vezes vinha para um lado, ia para o outro. Eu falei, meu Deus, tem que sair certinho. Mas entreguei as listas, né? Beleza. Bom dia, meu nome é Rafael. Eu sou mestrando em meteorologia e minha experiência com LaTeX foi o início na graduação, só de usar o template para fazer o TCC e agora para a dissertação, mas no máximo adaptar o template para alguma coisa básico para... eu quero tirar essa página. E às vezes está dentro do código. E aí perde o dia inteiro, mas... É como você falou, é muito grande e eu mal sei por onde começar a pesquisar. Beleza. De tão amplo que é. Beleza. Por isso que eu vim hoje. Bom dia. Meu nome é Arthur, eu sou formado em engenharia e estou estudando contabilidade agora por causa de um projeto em startup. Eu tentei usar o LaTeX para fazer razonetes, ledger, para exportar, para aplicar um pouco, porque eu estou fazendo um software em contabilidade. Mas eu tenho uma empresa e o meu sócio, ele gosta muito do TEC e do LaTeX. E ele eventualmente está a par do que está acontecendo na TUG. Ele falou, vai ter... Aproveita, ele mora no Rio, mora em São Paulo. Falou, aproveita, vem para o Rio para ver a conferência. Eu sou fã em geral. Então, o que eu já fiz foi
Na verdade, a gente tem um projeto bacana que pega o código no GitHub e automatiza. Nós temos um livro, gera um livro, um manual de transportes, que o livro é gerado para a web. É quase uma wiki, só que com controle de versão no GitHub. E aí a gente tem um acessório que não está uma maravilha, mas ele está gerando um PDF com o LaTeX que a gente está apanhando. Na verdade, a gente está apanhando um pouco das fórmulas matemáticas. Então, eu estudei um pouquinho de como é que a gente coloca a fórmula matemática. Enfim, coloquei bastante fórmula. E ele também fez, na verdade, por intermédio da empresa. Eu descobri hoje só no final que tem no Colophon, esse livro aqui, tem no Colophon no final, feito com TeX inteiro, que é o livro que o pai dele escreveu. E ele editou, e ele está editado inteiro em TeX. Eu fui ver, não, eu acho que o livro é editado em TeX. Eu descobri que ele foi editado inteiro em TeX. Não é um livro em português. Beleza. Inteiro, depois eu quero ver. Beleza. A última lá atrás. Só estou aqui como ouvinte. Meu nome é Maria, eu trabalho aqui no IMPA há 32 anos. Sou do tempo do Word Perfect também. Comecei a trabalhar em TeX. Caramba. Tive uma aula de um dia com o Jonas, que foi quem implantou o TeX aqui. E fazia até carta em TeX. Exatamente. Digitei meio livro com ele. A gente digitava e ele depois processava. Fiz bastante coisa, só que depois parei de usar, então esqueci quase tudo, né? Mas continuo fazendo de vez em quando, porque eu fico controlando os seminários, aí eu vou lá olhar se está destrambelhado, porque o pessoal esquece às vezes de fazer, botar o dólar antes das expressões matemáticas, né? Fiz muita expressão matemática, nossa, um quebra-cabeça danado. Mas eu usei bastante, eu gosto muito de usar, mas agora eu estou meio desatualizada. E é isso. Então eu vim aqui assistir para ver se eu volto um pouquinho. Beleza. Então tá. Matemática só com TeX. O Word não serve para nada. É horrível, tem gente que tenta, Não, já tentei algumas coisas assim, né? O Elon que escrevia tudo à mão e a gente tinha que botar no TeX para ele. Só para te dar uma ideia de algumas coisas que ela disse, essa workshop é um satélite da conferência do TeX que começa a partir da manhã. Que, afinal, todos vocês são convidados para poder assistir a conferência do TeX. E também são convidados para um coquetel que vai ter aqui hoje às 5h30, tipo meia hora depois que a gente acabar. Que começa às 5h30, vai até às 7h30, que vai ser o kick-off, o chute inicial da conferência que começa amanhã de manhã. A gente tem uns vinhos e uns salgados aí, vocês são convidados a ficarem aqui e se misturarem com o pessoal que é o pessoal da pesada do TeX, é gente que sabe muito mais do que eu. A outra coisa que eu queria engatar no que a Maria falou é o seguinte, que o TeX hoje em dia a gente conhece muitas coisas clássicas do TeX, né? O livro que ele falou, por exemplo, é uma coisa clássica do TeX. Mas o TeX está assumindo diversos outros papéis, então eu convidaria vocês depois, mais tarde, na hora do almoço, na hora que a gente tiver um tempinho, para vocês verem o display de TV do IMPA. O IMPA tinha uns quadrinhos, né, Maria, que fazia os anúncios das palestras e que era tudo... No início era tudo batido à máquina, uma máquina IBM que você trocava uma bolinha, tinha uma bolinha de grego, uma bolinha de símbolo matemático, e você trocava a bolinha e continuava batendo, trocava a bolinha e continuava batendo. Depois passou a ser feito em TeX e impresso dentro de um papel que tinha IMPA, seminário, não sei o que lá tudo. Agora nós trocamos isso tudo para uma televisão, que um display digital, que nem esse de aeroporto, onde você tem todos os seminários da semana acontecendo no IMPA. Estamos fazendo um outro agora que vai dar todos os seminários da PUC, do Fundão, da UF Niterói, da UERJ, tudo num lugar só para você ver os seminários todos e ter uma ideia do que está acontecendo. E todo o display é entrado em TeX. Então, os professores podem ir lá e entrar os seus próprios seminários, dos seus alunos, e eles simplesmente fazem um copy and paste um copiar e colar do file de TeX que tem o abstract
o abstract do paper que o cara está preparando e ele joga dentro dessa ferramenta e essa ferramenta coloca para todas as TVs aqui. Você pode ver no website, você vê nas TVs da sala de chá, na TV lá da escada e tudo. E é um uso corrente, um display maravilhoso, a qualidade tremenda. Teve alguém que tentou fazer usando Microsoft Windows e não conseguiu ir muito longe. E aí nós revertemos para o TEC e o negócio está muito bonito. Depois eu queria que vocês dessem uma olhada nele. Mas, então, e a outra coisa que eu queria falar com vocês direcionam isso para onde vocês quiserem, entendeu? A minha experiência em fazer um workshop dessa não é muito grande, e o que eu queria que fosse mais uma conversa mesmo entre a gente, para direcionar para o lugar que vocês quiserem. Eu vou primeiro dar uma breve história do porquê do TEC e como é que o TEC foi criado, porque é importante a gente conhecer pelo menos um pedacinho da coisa. A primeira parte é o seguinte, o porquê do TEC. O TEC foi criado por um camarada chamado Don Knuth. O nome dele é Donald Knuth, ele é conhecido com o apelido de Don Knuth. É um matemático raro de Stanford, porque ele é muito religioso, que é uma coisa rara entre os matemáticos. E tem um grupo de alunos absurdamente enorme. O cara, em geral, tinha 40 alunos fazendo trabalhos com ele o tempo todo, trabalhos de diversos níveis e tal. E ele tinha um grupo muito grande para poder fazer exatamente isso. E ele é autor de uma série de livros de computação, a arte da computação, e que são livros assim que é uma bíblia na computação. Tá? E o primeiro e era uma sequência de livros, teve volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 e tal, né? E o primeiro livro foi feito de uma maneira muito legal, o segundo livro foi feito de uma maneira mais ou menos, o terceiro o negócio já começou a cair de tal, porque ele jogou a mão para o ar e falou, eu não aceito isso para um livro que vai levar o meu nome. E aí ele parou para poder construir um software que restaurasse, entendeu, a qualidade antiga dos livros. Se você entrar nessa biblioteca aqui, essa biblioteca no fundo do corredor direito, também é uma coisa que vocês podem entrar lá e visitar, é a maior biblioteca de ciência matemática ao sul do Equador. Não existe nada no hemisfério sul que tenha a qualidade e o tamanho dessa biblioteca que existe aqui no INPA. E você tem diversos livros do século XIX, do início do século XX, que eram feitas por uma máquina chamada Linotype. Não sei se vocês já ouviram falar dessa máquina. Essa máquina, deixa eu ver se eu consigo achar uma fotografia dela aqui para te dar. Dá para achar um vídeo dela operando, se você Exato. É verdade. Isso aqui é uma foto que não dá muita... Não dá muito... não mostra com o valor que deveria mostrar o que é essa beleza. Isso aqui era um teclado, entendendo? Era um teclado tipo um teclado de máquina de escrever, e isso aqui à direita era um balde de chumbo que tinha um fogo movido a querosene que ficava ali baixo, e você batia uma palavra tipo isso é matemática. Ele simplesmente pegava a forma, derretia o chumbo, passava o chumbo pela forma e você batia o carriage return, a tecla de enter do computador, né? Você batia o negócio para poder separar a linha que você havia batido em chumbo, e essa linha ia para dentro de uma placa que ia para poder fazer um livro, fazer um jornal todo. Se você já passou ali perto da rodoviária, tem um prédio lá onde está um negócio chamado INTO, lá hoje. Aquele prédio era do Jornal do Brasil, na época muito antiga, e tinha uma sala que tinha só umas 200 máquinas dessa. Essas máquinas eram fabricadas pelos alemães no final do século XIX. E a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial acabou com essa máquina praticamente. Então, hoje em dia ainda existem máquinas dessas funcionando, mas é um trabalho de amor e de carinho, e o pessoal usa mesmo só para poder fazer convite de casamento, e os caras cobram muito caro para fazer um convite de casamento num negócio desse e tal. Mas essa máquina, ela produzia uma qualidade esmerada na produção de um livro, na produção de um convite, na produção de um jornal, incalculável. Entendeu?
A primeira coisa que ela tinha é o seguinte, ela tinha 6 tamanhos de tudo quanto era letra que você tinha. Mas não é tamanho vertical, não. Ela tinha 6 tamanhos na abertura, entendeu? Então, quando você tinha um W fechadinho, você tinha um W mais aberto, um W mais aberto, um W mais aberto e um W bem aberto, entendeu? E aí, na hora que você ia batendo, você ia escolhendo o caractere que você queria, qual era o W que você queria, qual era o A que você queria, qual é o K que você queria, qual é o C que você queria, para poder fechar a linha exatamente no ponto certo. E tinha uns caras que eram crepetel em cima dessas máquinas, entendeu? Os caras batiam isso super rápido, entendeu? Em geral, eles tinham a cara toda marcada, porque o chumbo derretido, às vezes, espirrava no cara, entendeu? Quando ele fazia assim, o chumbo caía no lugar errado, espirrava em cima dele, aquela porcaria queimava as pessoas. E exatamente. Exatamente. Um cheiro absurdamente horrível. Por isso que o topo do andar do Jornal do Brasil, você pode ver que é uma varanda enorme, totalmente aberta, porque eles queriam que o ar circulasse lá dentro para poder levar aquele cheiro embora. Mas você... Fora as pessoas que morriam por chumbo Não, tinha. O negócio era completamente absurdo, mal nocivo à saúde e tal. Manter essas máquinas no Brasil era um ó também, porque tinha que importar peças da Alemanha. Teve, como eu falei com vocês, teve esse negócio da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A duplicação da produção em papel a cada 7 anos ocorre continuamente no mundo, desde Gutenberg, com exceto da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, onde grande parte da produção estava na mão dos alemães, essa máquina era fabricada pelos alemães, e aí teve um recesso nessa produção, mas depois que a guerra acabou, o negócio pegou de novo e continua assim. A quantidade de paper publicado em matemática nos próximos 10 anos é 3 vezes maior do que publicado nos 10 anos anteriores. Então, e aí o que aconteceu é o seguinte, a qualidade de um livro produzido numa máquina dessa, de um jornal produzido numa máquina dessa, é completamente absurdo. Eu já vi um camarada trabalhando na seção de classificados do Jornal do Brasil, onde a coluna do classificado era bem pequenininha, bem curtinha, estou vendendo apartamento, estou vendendo Fusca e tal, e você só tem, assim, tipo, 20 caracteres por linha, e eles querem evitar de fazer separação de sílabas, porque separação de sílabas no jornal tem que passar por um copy editor, entendeu? Então o cara evita fazer separação de sílaba, então ele ia puxando um W maior, um K maior, um L menor, para poder terminar a frase, terminar a palavra exatamente no ponto que ele queria no final da linha. Então tinha caras que, a partir do meio da linha, ele já escolhia. Entendeu? Você era medido quão hábil você era nessa máquina, a partir de que ponto na linha você escolhia como comprimir ou como expandir a palavra para você terminar no ponto certo. Entendeu? E tinha gente que tinha uns caras que eram tão fera nesse negócio que começava no meio da linha ou até antes do meio da linha. Ele já escolhia o tamanho certo para poder acabar certinho. E não tinha escolha, porque o negócio era de chumbo, a porcaria ia para o lado do negócio, se você batesse errado, você tinha que jogar aquela coluna inteira fora e bater a linha toda outra vez. Se a linha saísse fora do alinhamento, você tinha que bater a linha toda outra vez. Tá? E o primeiro livro dele foi impresso nessa máquina, o primeiro livro do Don Knuth foi impresso nessa máquina, e ele virou para a Addison Wesley na época e falou que não aceita o meu livro feito em nenhuma coisa, e a Addison Wesley já tinha jogado a última Linotype fora. O pai dele era tipógrafo? É, Eu lembro de ter ouvido. Exatamente. E ele tinha a coisa. Esse camarada é um cara absurdamente criativo, sabe? Ele... como eu falei com você, ele é bastante eclético, com essa coisa de matemático misturado com religião, que é um negócio raríssimo em matemática. Quando ele era estudante em Princeton, no departamento de Computer Science em Princeton, ele tinha sido formado recentemente e ele ganhou um emprego trabalhando à noite, tomando conta de um computador da IBM que tinha se instalado lá no departamento em Princeton e que funcionava com cartão perfurado. Ninguém aqui trabalhou com cartão perfurado, mas eu vou te dizer mais ou menos o que é. Você trabalhou? É uma caixa de cartão onde você pegava os comandos, a maioria deles comando de Fortran, que é uma linguagem bastante antiquada, mas que você vê resquício dela dentro do TEC, você vai ver resquício dela dentro do TEC, e você botava os comandos na sua linha dentro desse cartão. E esse cartão, você
simplesmente colocava dentro de uma máquina, tá vendo? E essa máquina, ela escrevia esses comandos desse cartão dentro de uma memória, que era uma memória bastante diferente do tipo de memória que a gente tem, que é a memória RAM hoje em dia, mas era um tambor, tá vendo? Um tambor que rodava, em que cada um desses comandos ficava escrito numa coluna nesse tambor. Tá vendo? E aí você tinha uma cabeça que o tambor ia passando e a cabeça lia aquele comando. Então estava dizendo, de 1 a 1000, soma A1 com B1 e coloca em cima de C1. Soma AI com BI e coloca no valor de CI. Ele lia primeiro o comando, de 1 até 1000, soma isso com isso, end. Tá vendo? E aí ele lia esse negócio e executava o programa. O problema é que o seguinte, é que o Fortran e essas outras coisas que ele usava na época, que não era muito mais, era Fortran e Assembler praticamente só, né, tinham comandos de comprimento diferente. Então, quando você pegava um comando assim, AI igual a BI vezes CI mais DI, não sei o que lá, fazia um comando grande, a cabeça lia aquele comando todo, mas quando ela ia ler o próximo comando, já tinha passado do próximo comando, o tambor já tinha rodado, porque o tambor rodava numa velocidade constante e não esperava que a cabeça lesse tudo. Entendeu? Então você tinha que esperar o tambor rodar totalmente outra vez para poder você chegar na segunda linha, na segunda coluna, e ler a segunda coluna. Então você colocava o programa na caixa, você colocava no tambor, demorava uma infinidade de tempo para aquele negócio ser lido e ser colocado dentro do tambor da forma correta. Ele inventou um negócio, ele escreveu um programa, no primeiro dia que ele estava lá, ele disse, isso não pode acontecer desse jeito. Ele escreveu um programa que pegava os seus cartões de Fortran, os seus cartões de Assembler e tal, e misturava eles de forma que o segundo comando não ficasse na segunda linha, mas o segundo comando ficasse lá na linha número 6, que era a linha que ia estar na posição 2 do tambor na hora que o tambor rodasse. Entendeu? Então ele pegava os seus cartões, entendeu? Que estava numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, que todo mundo numerava aquela porcaria todinha com a mão, porque se caísse no chão, você tinha que pegar aquela porcaria e colocar em ordem outra vez. Né? Era para rodar um programinha de porcaria, era uma caixa desse tamanho que você tinha que carregar contigo para a universidade, para não sei o que lá e tudo. Então, ele escreveu um programa que pegava os seus cartões e embaralhava é oxímoron, né? Não sei qual é a figura de linguagem. Eufemismo, exatamente. Porque o que ele fazia era colocar na ordem certa, para que na hora que acabasse de ler o primeiro, entendeu? O comando que fosse o comando seguinte tivesse na posição que ele fosse lido. E o tambor dava só uma volta e pronto, e o programa do cara estava lido. Só que colocava os cartões do cara numa posição que era completamente inútil. Mas depois ele voltava os cartões do cara para a posição inicial e tudo bem. Então, com isso, ele fez um speed-up do centro de computação de Princeton da ordem de 10 elevado a 3, de 1000 vezes mais rápido. Né? E só mudando a ordem dos cartões e a ordem dos cartões de volta para poder entregar para as pessoas. Esse cara é um cara muito bom. E aí ele decidiu escrever esse negócio, esse programa, que foi o TEC. O primeiro programa, que é um programa bastante simples, né? Quer dizer, simples em coisa, simples comparado com o que o LaTeX faz, esse negócio todo, ele simplesmente deixava você fazer coisas assim do tipo, pular para a primeira linha, dar um espaço aqui, começar o parágrafo, você tinha que dar o tamanho do seu parágrafo que você queria, você tinha que dizer qual o espaçamento de linha que você queria. Era um programa bastante desculpa que faltam as palavras a mim de vez em quando, bastante cru. Entendeu? É um negócio que você tinha que chegar lá, e até hoje assim. Entendeu? Então, para você programar em TEC, entendeu? Você tem que simplesmente dizer o que você está fazendo a cada ponto da coisa. Você começa a linha, você tem que dizer onde você está terminando a linha, que é um negócio muito chato. Entendeu? E por isso é que nasceu o LaTeX. É simplesmente, entendeu? De tudo quanto é software subsystem que existe no mundo hoje em dia, é o segundo mais velho do mundo. Entendeu? Só existe um software subsystem, entendeu? Que seja mais antigo que o TEC. Existe uma porrada de coisa de COBOL por aí. Nesse COBOL, não sei se vocês sabem, mas é uma língua que é usada em banco, em sistema bancário, né? Em sistema de
contabilidade também usa COBOL e tal. COBOL é uma língua... Como Business Oriented Language. Exatamente, né? O negócio Business Oriented Language, né? Exatamente. E anciã. COBOL foi drafted pela primeira vez no final dos anos 50, início dos anos 60. E aí entrou nos sistemas bancários e existem umas máquinas aí, IBM, com o sistema bancário em COBOL, que rodam COBOL até hoje. Mas é um COBOL mais aperfeiçoado, as rotinas estão modificadas. Quando teve esse problema aí do ano 2000, tiveram que trocar tudo, fazer um negócio e tal. Então, o COBOL é um pouquinho mais velho do que essa coisa toda, mas ele já é um COBOL modificado e as rotinas que estão rodando aí hoje em dia são as rotinas mais updated. O software mais antigo do mundo hoje em dia é um software que está dentro da Voyager 1 e da Voyager 2, que é o sistema operacional dessas duas probes planetárias, né? Que a Voyager 2 a Voyager 1 e a Voyager 2 elas foram lançadas todas as duas no mesmo ano, 1977. E era para botar uma navezinha para poder tirar umas fotos de Marte e mandar umas fotos de Marte de volta para a Terra, né? Uma tem 16K de memória, entendendo? E a outra acho que não tem nem 16, só tem 2K de memória. E essas duas naves já passaram de Urano, Netuno e Plutão e continuam vivas até hoje. E mandando fotografia já de 2 vezes a distância da Terra a Plutão, fora de Plutão já. E rodando esse software de 1977. E como não tem como fazer update desse software, você tem que dar um comando para essa nave, tem que esperar 3 dias para poder chegar lá, o comando. Entendeu? Então não tem como você fazer um update de software, é um negócio que para a gente é meio imperceptível. Você bate a tecla de Enter, só chega lá daí a 3 dias e você só fica sabendo se funcionou daí a mais 3. Entendeu? Então, esse é o software mais velho, o segundo mais velho é o TEC. E, então, na hora que essas duas naves pararem de funcionar, o TEC é o primeiro lugar. Oi? Esse é um dos caras da conferência do TEC, um dos grandes programadores brasileiros do TEC, Paulo Cereda. Bom, e aí ele botou na cabeça que ia fazer isso, entendeu? E ele construiu um software que essencialmente faz um mimic dessa máquina. Entendeu? Só para te dar uma ideia, o Adobe InDesign está tentando fazer até hoje esse Wzinho aberto, esse Wzinho fechado, e não conseguiu até hoje. Entendeu? O Adobe InDesign tem um grupo enormes de engenheiros trabalhando em cima de fazer um ajustamento de linha, entendeu? Perfeito, e que use, entendeu? Tamanhos diferentes de letras, com aberturas diferentes de letra para a mesma caixa alta, e até hoje eles não conseguiram fazer um negócio funcional. Não, existem alguns plugins, tá entendendo? Mas são coisas bastante sofríveis, são coisas bastante Bom, aí, como é que é a coisa, né? Sabendo que esse software começou em 77, entendeu? 77, quando a Voyager foi lançada, quando as duas Voyagers foram lançadas, a Voyager 1 e a Voyager 2, o Knuth estava botando o pé na tábua no TEC e colocando o TEC para fora. Entendeu? E aí ele teve que fazer um software para poder criar a fonte, entendeu? Que chama MetaFont, esse software. E se vocês tiverem mais perguntas sobre fonte design, essas coisas, esse cara aqui é um puta de um expert nesse tipo de coisa. Entendeu? E não em MetaFont, que MetaFont é um programa velho, ele não gosta muito dessas coisas. Mas ele precisava de um software para poder desenhar os fontes. Entendeu? Ele foi simplesmente o cara que reconheceu que os fontes eram um negócio necessário. Observe que nessa época você tinha, as printers eram quase todas matrizes de pontos. Entendeu? Então você tinha tipo um negócio assim quadriculado, tá? E o 1 era um negócio assim preto aqui. Esse era o número 1. Tá? E grande parte do design você tinha que fazer dessa forma. Tá? E ele foi o primeiro cara que falou assim, não, a gente precisa de umas curvas que define o caractere número 1, que define o caractere A, B e C, e ele construiu esse MetaFont, que foi o primeiro software do mundo que usou curvas para poder definir um fonte.
curvas para definir um fonte hoje em dia o pão e a água do OpenType, entendeu? Que é a tecnologia moderníssima para fontes, que é usada pela Adobe, pela Microsoft e pela Google para poder fazer, e pelas grandes casas de software como a Linotype, que leva o nome daquela máquina, que é uma casa de fontes, né? E outras diversas, né? Que estão fazendo uns trabalhos belíssimos na parte de fonte hoje em dia. Mas tudo começou exatamente com esse programa. Esse programa existe até hoje, funciona até hoje, fabrica fontes até hoje, né? Mas, em geral, tem um ambiente mais restrito. Não tem ninguém fazendo fontes. Não tem ninguém, é muito forte. Não tem quase ninguém fazendo fontes que não sejam fontes matemáticas usando o Metafonte. Tá? Mas, basicamente, você vai lá e você descreve a fonte rapidamente, como você faz aqui e ali, e ele faz o desenho para você e você usa as diferentes escalas e tal. Ele fez o Metafonte, criou todos os fontes, criou todas as fontes gregas que ele precisava, tá? Que na época não era ainda escrever grego, tá? Na época era escrever fórmula matemática. Então todo mundo se preocupava com seno de alfa, mas não se preocupava com a palavra escrita em grego, né? E aí ele foi capaz de escrever os livros deles todos e para ele, inclusive, o negócio ia parar ali e acabar ali. Só que estava acontecendo uma revolução tecnológica na época, né? E com toda a revolução tecnológica, você tem que perder, para ganhar alguma coisa, você tem que perder outras coisas. Você pode ver, isso aí é uma coisa inerente do desenvolvimento tecnológico. Se você olhar, por exemplo, o pessoal que gostava de disco em LP, gostava de fita cassete, não sei o que lá e tudo, quando surgiu o CD, todos eles ficaram chorando mágoas, porque o LP estava indo embora, que o LP tinha um som muito mais quente, muito mais calor humano dentro do disco, e que esse CD era um negócio muito frio, tudo. Mas, pô, um CD você enfia ele no carro e você vai daqui para Cabo Frio ouvindo música. E o LP não tem chance de você usar dessa forma. Então você perde alguma coisa, mas você ganha muitas outras coisas, né? Do mesmo jeito, quando aconteceu a revolução do MP3, os discos perderam a qualidade tremendamente, né? Um disco em CD tem uma qualidade extremamente superior. Então a gente está perdendo algumas coisinhas, mas nós estamos adquirindo a mobilidade de ser capaz de acessar essa biblioteca em qualquer parte do mundo. Tá? Dentro do meu Kindle, eu tenho aí por volta dos mais ou menos uns 50 mil livros lá dentro. Tá? Então eu acesso a minha biblioteca a hora que eu quero, no ponto que eu quero, sem precisar de papel, sem precisar de ir até a biblioteca, sem precisar de fazer nada. E é essa parte que nós estamos ganhando. Tá? E ao longo do dia a gente vai ver algumas coisas que nós estamos perdendo, tá? E que a gente vai ter que jogar para fora. E aí ele fez esse software, e obviamente um software feito em 1977 não podia ser what you see is what you get, que é um negócio que vocês provavelmente já ouviram falar muito, né? Como é que faz em português? What you see is what you get. WYSIWYG, é assim que fala? Isso aqui significa what you see, né? What you see is what you get, que é o que você está vendo é o que você tem, entendeu? Uma impressora chega diferente. Não, exatamente. Mas o objetivo da Microsoft na época era tentar fazer com que o Word Perfect, que aquelas coisas todas que pintaram e que já foram soterradas, né, que ninguém mais lembra, T3 e uma porção de outras coisas do tipo, fosse what you see is what you get. O conceito do tech não é esse. O conceito do tech é um negócio muito diferente. É what you see is what you expect. O que você vê é o que você espera ver. Entendeu? É o que você gostaria mesmo de ver. Entendeu? Então é uma maneira de você ir lá e colocar uma ferramenta para trabalhar, para produzir aquilo que você quer realmente representar. E para isso é óbvio que tem um pouquinho de trabalho a mais, mas esse trabalho a mais ele é pago numa qualidade de display inigualável. É uma qualidade de display que, se você
tentar usar uma ferramenta aí da Microsoft de Word ou de InDesign, não sei o que lá, tudo você sequer chega perto da qualidade dele. Há uns 10 anos atrás, eu participei de uma reunião na Microsoft, que a Microsoft estava pensando em incluir grande parte do tech dentro do Word. Eles, inclusive, fizeram, né? O Word hoje em dia entende uma coisa que é chamada MathML. E aí o MathML é um derivativo, é uma coisa que é um tech em XML. Tá? E aí eles acabaram incluindo isso. Eu estava na reunião com um bando desses caras e um camarada de lá falou assim, isso aí eu faço em Word e fica muito bom. Aí eu falei assim, então tá, então a gente faz faz isso em tech, a gente faz em Word, passa para todo mundo e deixa todo mundo escolher o melhor. Mas a gente não conta quem foi que fez um, quem foi que fez o outro, não. Aí ele falou assim, não precisa fazer, não. Então, existe um trabalho um pouquinho maior, e esse trabalho um pouquinho maior é esse trabalho de você fazer um arquivo fonte e desse arquivo fonte você produzir o arquivo de output. E essas duas coisas são duas coisas separadas, enquanto que o Word tenta fazer delas a mesma coisa, né? Tenta fazer delas um negócio que você entra ali dentro, você vê e você mexe, e o negócio ali tenta ser o que você vai produzir. Então, a priori, o que você vê no Word, se você salvar em PDF, você deveria ter a mesma coisa. Não é. Posso te dar milhares de exemplos onde você pode tentar a vida inteira e você não vai conseguir fazer eles serem a mesma coisa, mas ele tenta. Entendeu? O tech nem de longe, ele tenta fazer isso. Existem algumas ferramentas que te ajudam a chegar lá, mas ele nem de longe é a ideia, porque era, como eu falei, em 1977. 1977 são quanto? 25 mais 18? Caraca, são 43 anos. Né? 43 anos. 41. Cara, 41 anos. Então, por causa disso, era necessário fazer esse arquivo e fazer o processamento. Só para você ter uma ideia, hoje em dia você faz um processamento de tech dentro de uma máquina qualquer, se você instalar TechLive, ou se você instalar MicTech no Windows, ou se você instalar qualquer outra coisa, TechMax ou outra coisa, você vê na sua tela o resultado na hora, entendeu? Na minha época eu tinha que preparar o file de tech, processar, mandar para a impressora. Não, você tinha que mandar imprimir, tinha que pagar a impressão antes de ver o papel, entendeu? E aí você pagava, e aí quando você pegava o papel, você via o lixo que o negócio estava. Não tinha, porque a resolução de tela era um negócio pobríssimo. A resolução de tela, você não tinha como acessar a tela de uma maneira gráfica. Você só tinha como acessar a tela com caracteres A, B, C, D. Os caracteres eram os caracteres ASCII. A, B, C, D, ABCD maiúsculo, 0 a 1 e uma porcaria nos caracterezinhos. Então você não tinha como acessar a tela de uma forma gráfica. Então, quando você falava assim, pega o número 1, levanta ele um bocadinho para botar um traço de fração e botar o número 2 embaixo, mas isso não existia. Tá? Isso simplesmente não existia. Tá? Então, a única forma disso era printar isso num papel, numa laser printer. Era caro, os caras cobravam, entendendo? Meu orientador na época deixava eu usar 100 folhas por semestre, entendeu? Que era a conta da universidade que eu tinha. Depois daquelas 100 folhas por semestre, eu tinha que começar a pagar do meu bolso, entendeu? E para poder ver se estava bom ou não. Mas a AMS, a American Mathematical Society, adotou o sistema teve uma evolução enorme, e hoje em dia a adoção dele no mundo inteiro é um negócio absurdo. E o TEC é hoje em dia capaz de imprimir em mais de 130 línguas. Eu falo capaz de imprimir, fazer separação de sílaba automática, fazer em 130 línguas, inclusive línguas que não existem mais, inclusive línguas extintas, que são usadas. Eventualmente, né? Exato. Eventualmente em Klingon. Exato. E são coisas que são usadas para livros de pesquisa em língua, livro de pesquisa de opção de coisas, mas tem uma utilidade que, quando você pega um Word, não sei o que lá, tudo, você jamais é capaz de você chegar até lá. Entendeu? É óbvio que você fazer uma edição crítica é um livro que você tem
por exemplo, um latim aqui e uma tradução para o português aqui, mas uma tradução sincronizada, de forma que você quer ler em português, mas quer ver o que estava escrito ali em latim ao mesmo tempo, e você quer uma total sincronização. É óbvio que para poder fazer isso em TEC você tem um trabalho, entendeu? Mas você tem um trabalho uma vez você conseguiu fazer aquilo, você bate o seu livro inteiro com aquilo, entendeu? Enquanto que se for fazer sincronização de tradução em Word, você consegue, entendeu? Mas mudou um parágrafo ali, você tem que mexer em toda a porcaria do livro até o final, entendeu? Você tem que sair fazendo espaçamento à mão, tem que fazer um negócio absurdo, o trabalho é completamente absurdo. Ó, aí, o que é esse... tem duas coisas que eu quero me bifurcar aqui. Uma coisa, o que é esse file? Esse file é o file fonte, né? É o file de TEC, é o file .tec, né? Esse arquivo, né? Desculpa. Se eu falar alguma palavra assim, você, por favor, me corrige. É o arquivo fonte que contém as informações. Esse, antigamente, na época do LaTeX puro, e eu vou parar para poder explicar a evolução do LaTeX aqui, ele produzia um file chamado DVI. DVI é um arquivo que nasceu antes do PostScript, antes do PDF. As abreviações são Device Independent. Era para ser independente do output que você fosse colocar. E ele valeria para tudo. É um arquivo assim, extremamente bem definido. O Knuth, Don Knuth, nome do camarada, Don Knuth. Ele definiu esse arquivo muito bem definido. A definição desse arquivo é exatamente a mesma do que era na época que ele fez. Existem arquivos de DVI fabricados em 1977 que são lidos hoje em dia sem problema nenhum. Enquanto que se você pegar um arquivo de PDF que foi feito por volta de 1990, as suas chances de ler ele com Adobe Acrobat hoje são zero. Zero. Então, em preservação de um conteúdo, isso é um negócio importantíssimo, entendeu? Porque se você produz um arquivo de PDF aqui, quase todo mundo acha que um arquivo de PDF produzido hoje vai ser lido amanhã. Amanhã vai, mas daqui a 10 anos, maybe, talvez. Daqui a 50, praticamente não, entendeu? Isso porque o PDF evolui, a Adobe promove a evolução dentro do PDF e ela faz coisas que são incompatíveis com coisas pré-existentes. Enquanto que isso aqui era um arquivo fixo. Você usava o LaTeX e você produzia esse arquivo e desse arquivo você fazia o que você quisesse. Mais tarde nasceu o PostScript. O PostScript nasceu por volta de 82, se não me engano. E aí apareceu o primeiro conversor para PostScript, que chamava DVI-PS. Não foi o primeiro, não. O primeiro foi as outras coisas e tal. Mas hoje em dia o que existe é o DVI-PS. E começou também a aparecer os conversores, entendendo? Quando o PDF surgiu no final dos anos 80. 88 foi a primeira especificação, 90 começou a ficar meio comum e tal. Aí começou a aparecer os conversores de PS to PDF, que faziam a conversão e você produzia o arquivo e tal. Esses arquivos aqui, é fácil conseguir exemplos. Se você tem backup das suas máquinas assim de muitos e muitos anos, é fácil você ver um DVI que você consegue ler ele numa boa e que você não consegue mais ler o PDF dele. O TEC ainda lê um arquivo sem dúvida nenhuma. O TEC ainda processa igualzinho. Se uma coisa que eu gerei em 77, hoje ela processa igualzinha ou... Boa pergunta. Igualzinho não, entendeu? Porque a gente teve uma revolução de fontes, entendeu? Os fontes hoje são um pouquinho diferentes dos fontes que eram usados antigamente. Se você se colocar num programa que eu vou produzir um negócio, que eu vou produzir exatamente como era, você consegue. Mas pode ser que o esforço seja um esforço maior do que você realmente pretende. Por exemplo, eu tenho... Quando eu cheguei em Berkeley, me botaram para dar aula de cálculo, né? Era o serviço de aluno que chegava de fora e tal, poder ganhar um dinheirinhozinho. Então, eu tinha que dar aula de cálculo. Eu fazia as minhas listas para os estudantes resolverem, eu fazia as listas no LaTeX. Eu processo essas listas sem problemas hoje em dia. Elas são quase que perfeitamente igual. Minha mãe não vê a diferença, mas
um camarada que nem o Paulo Sereda ali, é óbvio que ele vê a diferença, que existe um para o outro. Entendeu? Mas o processamento do arquivo-fonte é o mesmo. Entendeu? A tecnologia, um pouco, eu vou falar um pouquinho da tecnologia, mudou um pouco ali dentro. Entendeu? Você tem coisas mais evoluídas, o LaTeX não é mais o mesmo LaTeX que era antes, entendeu? E, inclusive, é uma razão da gente trazer essa coisa para o Brasil, eu vou comentar, é a evolução do TEC. Então, o TEC evoluiu muito e teve um passo nessa evolução tão grande que foi simplesmente patrocinado por um camarada aqui do INPA. Entendeu? E a gente está celebrando essa coisa dele, que é a construção da linguagem de programação Lua, entendeu? Que é um negócio que é totalmente brasileiro, um negócio raro. Lua hoje é a 5ª língua mais programada do mundo, junto com JavaScript, junto com Perl e Python. Que é um negócio que é completamente... Eu jamais vi tal façanha dentro da ciência brasileira. E eu acho que a gente não celebra isso de uma maneira suficientemente grande. Isso é um passo tremendo. Essa língua foi escrita por um camarada aqui no 3º andar e 2 caras na PUC, que estavam fazendo um trabalho aí para a Petrobras, não sei o que lá tudo. Amanhã, a primeira palestra de abertura é a criação dessa língua, da língua Lua. Você vai adorar essa palestra. Amanhã de manhã, 9 horas da manhã. Bom, aí como é que essa coisa evoluiu? Exatamente. Hoje, isso aqui era feito com esse programa chamado LaTeX. O que é esse programa? Esse programa é um programa que, em vez de você ficar dizendo qual o tamanho da minha linha, qual o tamanho do meu fonte, qual o tamanho do meu bold, qual o tamanho da coisa, você simplesmente passa por um nível um pouquinho maior, onde você define metadados ao invés de dados. Então, você quer escrever um determinado artigo, você diz o autor desse artigo é fulano de tal. Entendendo? O endereço dele é tal. A data que foi escrito isso é 11 de março de não sei lá, tal. E você escreve essas coisas mais simples e por trás disso você tem um estilo que diz a data eu quero em bold. O mês eu quero em minúsculo porque o mês era em maiúsculo antes da reforma ortográfica, mas agora o mês é em minúsculo, né? Então, e aí você vai dizendo essas coisas e ele faz o documento para você. Essa parte que lida com esses comandos de mais alto nível é o LaTeX, entendeu? Esse programa foi escrito por um outro cara, amigo do Don Knuth, chamado Leslie Lamport. E ele trabalha para o diabo hoje, para a Microsoft. Ele é um dos chefes do laboratório de desenvolvimento da Microsoft hoje em dia. E foi o primeiro cara que falou assim, nós temos que fazer um conjunto de macros, e fez o conjunto de macros, que é esse conjunto de macros que a gente usa até hoje. Ele passou por 2 evoluções, uma delas foi o LaTeX 2, que aconteceu no meado dos anos 90, que introduziu essa revolução de fontes que estava acontecendo lá dentro. E a outra, inclusive, é uma reunião que está acontecendo hoje no INPA, lá no andar de baixo, que é o grupo do LaTeX 3, que são 8 caras no mundo, localizados em regiões completamente diferentes, like Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, Estados Unidos, que eles estão se reunindo para poder definir o LaTeX 3, que vai ser lançado agora em breve. E vai mudar algumas coisinhas, vai mudar um pouco como é que fonte é manuseado, vai introduzir algumas coisas assim como 2 colunas com gráfico no meio, com gráfico no meio da coluna, com gráfico entre as colunas, com gráfico depois da coluna, né? E vai melhorar bastante essa coisa toda. Vai melhorar isso tremendamente. Não, tremendamente. Se você tem interesse nessa coisa, eu peço você para você conversar com algumas dessas pessoas que vão estar aqui a partir de amanhã. Isso, hoje em dia, é o grande problema. Exatamente. Não, isso é... O TEC, entre outras coisas, ele faz o fim de linha ajustado, né? Ele termina a linha exatamente no mesmo ponto que ele terminou anteriormente. Para terminar a linha da mesma forma, do mesmo tamanho que ele termina a linha anterior, ele faz esses milagres todos que eu falei com você, né? Ele pega as letras e muda o tamanho das letras, ele muda o espaçamento entre letras e ele muda o espaçamento entre palavras. Só que ele faz isso tudo de forma que você não consegue ver a olho nu. A olho nu você não vê diferença. O W pode estar ali, o W pode estar na linha de cima e você não vê diferença. O tipógrafo vê.
Um camarada que tem experiência de tipografia vê, mas o leitor normal não vê nada. Entendeu? E a leitura com o ajustamento da margem direita é uma leitura mais rápida. Você sabe onde termina, você volta para outra linha mais rápido, entendeu? Então, é mais confortável, você se cansa menos. A leitura tem muito a ver... deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Tem muito a ver com o movimento do músculo do olho. O movimento do músculo do olho cansa e deixa as pessoas tontas, entendeu? Também. Existe uma história famosa, inclusive, sobre isso. Os americanos, quando eles subiam nessas naves da Gemini, da Apollo, eles não conseguiam ficar muito tempo no espaço. Eles ficavam, tipo, 4, 5 dias no espaço e ficavam completamente mareados, completamente tontos e tinham que voltar para a Terra. E os soviéticos, na época, que era a Rússia de hoje, né, iam para lá e ficavam 90 dias, tá entendendo? 6 meses e tal, e zoavam da cara dos americanos. Tá entendendo? E os americanos, quando quando aconteceu aquele negócio da Challenger, que a Challenger pegou fogo, eles tiveram que pedir arrego e pedir à União Soviética para poder levar os astronautas para a estação espacial. Porque eles não tinham, eles admitiram que o desenho da Challenger era um desenho que era errado e aquele negócio era uma montanha-russa de fogo, entendeu? Porque aquilo era uma nave que tinha umas asinhas, mas aquelas asinhas não tinham sustentação, não tinha elemento, não tinha atmosfera para poder fazer sustentação. Então, quando aquilo entrava de volta na atmosfera, aquilo era um brinquedo de Disneylândia, entendeu? Em cima de um rabo de foguete. Entendeu? E eles traziam os caras de volta e pronto. Quando funcionava, funcionava. Quando não funcionava, pegava fogo e morria todo mundo. Os soviéticos nunca tiveram um acidente com os foguetes dele. Então, e aí os soviéticos, até hoje, os russos são quem levam os astronautas americanos para a estação espacial que está em volta da Terra. Em geral, tem uns 12 caras lá em cima e tal, blá, 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 e tal. Eles que levam, eles que trazem, eles que levam o mantimento, trazem o lixo, essa coisa toda. Né? E aí, uma das coisas que os americanos pediram no acordo de cooperação que eles assinaram, foi a informação de o que é que eles faziam para poder ficar tanto tempo no espaço. E a diferença é que a nave dos americanos, ela tinha uma escotilha redonda, entendeu? E a nave dos russos tinha uma escotilha que era uma faixa, entendeu? Quadrada, que dava para você ver o horizonte. Entendeu? E porque você ficar mareado tem a ver com o movimento do seu olho. Entendeu? Então, quando você começa a mover o olho assim, você fica tonto rapidinho e você se cansa rapidinho e o nervo óptico faz você sentir tonto. Né? Então, por isso que quando você está num barco, você fica mareado, né? Porque o barco move e você fica tentando compensar com o olho, e a forma mais eficiente de você não ficar mareado é você olhar para o horizonte. Se você tentar ler dentro de um carro, você fica mareado por causa disso, porque o olho fica movendo o tempo todo. Então, quando você quer fazer um livro, você quer terminar as linhas no mesmo lugar, começar as linhas no mesmo lugar, para você dar uma guia ao olho do sujeito, para que o olho do sujeito vá da esquerda para a direita e volte para a esquerda no mesmo ponto, e volte para a direita no mesmo ponto, volte para a esquerda no mesmo ponto e tal. Em vez daquele negócio que termina, que a gente fala ragged, né? Que termina de um jeito, termina do outro jeito, termina de outro jeito, que às vezes poesia tem que ser assim, por causa do comprimento, né? Mas o resto das coisas não precisa ser assim. Então, essa coisa toda é feita pelo LaTeX. O LaTeX, ele começou, a primeira grande evolução dele, aconteceu no meio dos anos 90, quando foi criado o PDF LaTeX. O PDF LaTeX foi o primeiro... Quando eu falo PDF LaTeX, na realidade, o que aconteceu aqui não foi o PDF LaTeX, foi uma coisa chamada PDF-Tech. PDF-Tech. E o LaTeX é simplesmente o mesmo programa que roda em cima do TeX e faz o PDF LaTeX. O LaTeX é simplesmente um macro em cima do TeX. Isso aqui é que é a coisa fundamental. E aí, esse PDF, ele simplesmente fazia isso aqui, ó. Esquecia esse negócio aqui no meio, entendeu? E
O DVI não tinha maneira de você fazer links nele, entendeu? Porque link é coisa nova, link é coisa da web, né? Link é coisa que foi definido muito depois de 77, ninguém pensava em colocar um link num livro, então não tinha como colocar um link no file de DVI. Fizeram um acochambre, mas não é um negócio que não funciona muito legal, porque você quer que um link mude de linha, entendeu? Suponhamos que você quer botar um link em cima de um título, você quer que o link, metade dele fique numa linha, metade dele fique em outra linha. O file de DVI não permitia isso, então eles mudaram para esse PDF tag. E o PDF também tinha esse file aqui, por exemplo, se ele não continha os fontes embutidos, entendeu? Ele assumia que você tinha os fontes comuns, que eram os fontes que eram fabricados pelo metafonte, e que você só dava a posição do caractere e você pegava o caractere da máquina. E aí o PDF introduziu essa coisa de embutir os fontes, pela primeira vez. Não é muito bem usado. Essa semana recebi um menu do restaurante que a gente vai fazer um jantar aqui no sábado, o menu do restaurante em PDF com um arquivo extremamente bonito, todo rebuscado, mas sem os fontes embutidos. Rodei ele numa máquina Linux, não aparece nada. Mas aí o PDF Tech veio resolver essa coisa e durante o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, é praticamente o único que foi usado. O único motor de tech que é usado é o PDF Tech. E aí, no início dos anos 2000, apareceu um camarada que criou uma coisa chamada Z-Tech. E o Z-Tech é simplesmente, quer dizer, é muito difícil sumarizar o Z-Tech numa coisa, mas ele é uma evolução dessa revolução de fonte, entendeu? Nessa altura, no ano 2000, todo mundo já tinha uma coleção de fontes, as fontes que gostava, tinha fontes em Type 1, tinha fontes em PostScript, essa coisa toda. E esse cara falou assim, eu vou fazer um tech que, em vez de usar essas fontes do Metafontes, que são muito limitantes, que são fontes que você tinha que esperar alguém entender do Metafonte, esperar alguém fazer um fonte para você usar, e eu falei assim, eu vou deixar o cara usar qualquer fonte. E ele escreveu esse Z-Tech, que é simplesmente uma brincadeira com... Você lê de trás para frente, de frente para trás do mesmo jeito, né? Z-Tech, e permitia também você escrever línguas bidirecionais. Por isso que é Z-Tech. Então tem diversas línguas que você... Diversas não, algumas poucas, que você escreve da direita para a esquerda, tem línguas que você escreve de cima para baixo, e existe línguas que você escreve de baixo para cima, e existe língua que você escreve de baixo para cima, da direita para a esquerda, e de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, para poder fazer isso tudo dentro do tech, com a tecnologia de laser printer, que começa a printar de cima para a direita para a esquerda, é um negócio meio ferrado. Você tem que ou criar uma tecnologia de fazer um display de imagem e fazer uma conversão antes de mandar para laser printer, antes de mandar para o monitor, tá vendo? Ou você realmente fazer uma ferramenta que siga a escrita do cara e começar a desenhar a página de baixo para cima. Uma página, seja o software que for, ela é quase que sempre ela é desenhada da direita para a esquerda, de cima para baixo. Tá, e aí ele introduziu todo esse maquinário, permite você usar qualquer fonte que você tenha no seu computador. Então, se você instalar, quando você instala o TechLive na sua máquina, você pode usar o PDF Tech. Entendeu? Você pode usar o LaTeX está lá bonitinho, entendeu? Mas a grande maioria das pessoas usa o PDF Tech. Se você trocar para o Z-Tech, você pode usar quase que o mesmo source, quase que o mesmo fonte, e você tem acesso a essa enormidade de coisas. Você pode usar o Times Roman que você quiser, tem o Times Roman da Adobe, tem o Times Roman das outras foundries, né, das outras fabricantes de fontes, você pode usar o que você quiser, pode escolher o que você quer, o fonte que você quiser, e você faz o arquivo. Depois desse, quase todos os sistemas de produção de jornal e de coisa das grandes editoras usam o Z-Tech por causa da facilidade de você escolher o fonte. Você não precisa ficar com aqueles fontes velhos. Usa o fonte que você quiser. E agora, esse último passo dessa revolução é o passo do LaTeX, porque era necessário a gente introduzir uma maneira de você programar dentro do Tech. Tá? Se você quiser escrever o pi, tá? Pi é igual a 3.14159, blá, 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 e você não quer, você quer
display ele com 300 dígitos, mas você não quer ficar copiando isso de algum lugar que exista, ou você não sabe se o lugar é confiável, não quer copiar da Wikipédia, não sei o que lá e tudo. Você quer simplesmente calcular e dizer, eu quero que o pi aqui seja com 30 dígitos, o pi aqui seja com 300 dígitos. Hoje em dia, você pode fazer isso dentro do LuaTeX, tá? Com um programinha de 2 linhas, tá? Que fica embutido dentro do LuaTeX. Quando você roda ele no PDF-Tech ou roda ele no ZTech, ele não roda, não faz nada, só sai uma caixinha preta no local do programa. Mas se você rodar ele com o LuaTeX, ele computa os dígitos e inclui isso como parte do seu output de PDF. Tá? Ele faz parte do seu output de PDF. Não é uma coisa muito usada ainda, mas ele simplesmente estende todas as outras coisas do ZTech. Você pode usar qualquer fonte da sua máquina, você pode... você produz arquivos que são arquivos de PDF que têm acessibilidade, entendendo? Que são fáceis de ser lidos por cegos, entendendo? Você pode usar lupas para poder fazer dimensionamento, você pode usar... A gente vai ter umas 3 palestras sobre acessibilidade. Arquivos de TeX que podem ser lidos para você, o Adobe Acrobat lê o arquivo para você, te dita o que é a fórmula matemática, né? Você supõe que você tem um negócio assim, raiz de x menos a dividido por x menos b, e aí ele lê isso para você de uma forma que você consiga realmente entender o que está acontecendo. Se você for cego, você consegue pintar isso na sua cabeça, entendeu? De uma forma coerente. O LuaTeX introduz toda essa ferramenta, entendeu? E ele fica completamente compatível com o anterior. E, além disso, ele está fazendo uma coisa que, para a gente aqui, é extremamente importante, que é o sistema de input de caracteres. Entendeu? 1977 não tinha maneira de você escrever certos nomes. Entendeu? Por exemplo, Johansson, que tem, sabe, um O com traçado, sabe, do norueguês, e você usar, por exemplo, o I sem ponto do turco, entendeu? E hoje em dia você tem esses nomes que, para tudo quanto é lado, você tem representação de caracteres chineses e tal. Então o TeX em 77 fazia isso com caracteres de controle. Então, para você bater um I sem acento, você tinha que bater \I. Para você bater um A com acento agudo, você tinha que bater A, aspas e o A. \, aspas e o A. Para você bater um A craseado, você tinha que bater \, o abre aspas e o A. Entendeu? E coisas do tipo. Isso é uma coisa meio tenebrosa, né? Então, hoje em dia, com o LuaTeX, o default, você tem um caractere que é default lá dentro. Hã? Exatamente, ainda tem que dar espaço depois da letra, tem opção de coisa, porque esse caractere de controle aqui pode ser alguma coisa diferente de um A com um acento agudo junto com um A. Entendeu? Então tem milhares de restrições e tudo. Não. Se você quiser bater o I com acento agudo, o I com acento agudo tinha que ser um negócio assim, 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 assim. Você tinha que tirar o ponto do I e colocar o acento no I. Acento e o ponto, exato. Então, para 77 isso aí tudo estava bem, porque para o Knuth ele escrevia o livro dele em inglês, tinha muito poucos nomes que precisavam de um negócio desse. Tá. Mas hoje em dia, com português, com árabe, chinês, japonês, essa coisa toda, isso é completamente impossível. Tá? Exato. Cedilha, outra vez. Então hoje em dia, com esses dois engines, o ZTech e o LuaTeX, você pode entrar o caractere completamente normal, A, com um acento agudo no A, entrando o A com acento agudo do teclado brasileiro, do teclado comum qualquer,
e ele processa como se tivesse, como se fosse um negócio completamente normal. Para a gente isso não é um trabalho muito grande, mas você pode imaginar o trabalho que isso é em chinês, né? Ou em japonês ou coisa. Então, se nós estamos desenvolvendo o TEC, é um trabalho de, sabe, quase que de amor e de carinho, sabe, para poder fazer essa coisa toda funcionar de uma maneira uniforme. E hoje em dia já é tão mais simples que você tem os caracteres UTF-8, os caracteres Unicode para os simples matemáticos. Entendeu? Então, se você quiser colocar integral de A até B, de f de x, dx, sobre g de x, dx, você consegue já fazer essa coisa quase que completamente com sinal de radical e o caramba 4, quase que completamente usando o caractere de Unicode. Entendeu? Grande parte deles, entendeu? Os mais simples e coisas você já consegue fazer. Não é um negócio que seja comum hoje em dia, mas nós estamos já caminhando um pouco nessa direção. Para as flechas é um negócio muito legal. Eu hoje em dia, nos meus arquivos, se eu tiver que escrever f de x igual a y implica g de x igual a b, eu uso essa flecha em UTF-8. Eu não entro o comando dela, backslash right arrow, o left, hook arrow, não sei o que lá tudo. Se eu souber qual é o acento, se eu tiver o acento com macro em Unicode, eu já entro ele ali e tal, e ele bate. Basta um pacotinho que você adiciona no LaTeX e ele faz essa coisa toda. Então, Hã? Como que você digita setinha? Não, você tem que... O que eu faço é o seguinte... Tem diversas maneiras, né? Uma delas é você abrir aquele, se você estiver na Microsoft, você abre aquele o character map, exato, o mapeamento de caracteres. E se você estiver no Linux, é quase que a mesma coisa, tá? Mas algumas dessas eu já tenho decorado o código de Unicode, tá? Que não é muito diferente de bater right arrow, não, mas é mais curto do que bater right arrow. Tá? Mas, inclusive, essa coisa corrompe um pouco a portabilidade do TEC. Não é um negócio muito legal não, sabe? É legal para você uma coisa curtinha que você vai ver, mas por questões de preservabilidade não é um negócio muito legal porque essa coisa pode mudar. A definição do right arrow continua a mesma coisa desde 77 até agora. Mas a definição do mapeamento do Unicode, os caras estão introduzindo emoji no Unicode agora, né? O Unicode tem a intenção de manter os códigos antigos fixos, ou eles eventualmente vão falar, Não, mudar a seta da esquerda para a seta da direita, não, sabe? Mas acontece que você pode ter situações onde a seta que está lá, tá entendendo? Num determinado fonte, ela é de um tamanho, tá entendendo? E no outro fonte, por exemplo, esse camarada me decide fazer um outro fonte e me decide fazer uma arrow que é toda ondulada e uma seta que é toda ondulada e tem um ponto na frente. Tá? Aí, na hora que eu mudar o meu fonte para aquele fonte que ele fez, eu fico com a seta toda. Enquanto que se eu usar essa definição do TEC right arrow, eu garanto que é uma flecha reta, entendendo? Sem adornamento, sem absolutamente nada. Mas se você mudar para o caractere UTF-8, você fica à mercê do fonte que você tem em mãos. E a interpretação dos artistas gráficos para o que é a representação de um caractere de Unicode é bem amplo, né? É bem ampla. Não existe consenso, né, sobre o que é a... Depende do projeto gráfico, né, mas uma dúvida que eu estou tendo, você está falando muito sobre incorporação e unificação. Isso é bom, porque isso perpetua um padrão, mas isso não está, de certo modo, limitando também o desenvolvimento dos projetos, visualmente falando? Interessante. O LaTeX, ele deixa você usar ambos. Sim. Você pode se atar a um determinado conjunto de fontes, e você fala assim, aqui no trabalho que eu estou fazendo, nesse negócio que eu estou fazendo, só se usa Times Roman.
E aí você conhece qual é a flecha ondulada, sabe? A flecha reta e a flecha ondulada do Times Roman. E aí você está acostumado com aquilo. Entendeu? Mas... E você... Se você é cuidadoso o suficiente de embutir os fontes no seu arquivo de PDF para poder espalhar isso, você está mais ou menos tranquilo. Entendeu? Mas se você não embute os fontes lá dentro, se você não deixa os fontes embutidos, e ele vai trocar para um outro Times Roman, um outro fonte qualquer, você corre o perigo dessa troca aqui ocorrer. Entendeu? Enquanto que ali não. Isso se eu entrar o caractere de UTF-8. Agora, se você entrar aqui esse character right arrow, quando ele é mapeado, o Knut deu o parâmetro da definição. Tá? Esse right arrow é uma flecha reta. Tá? Não tem brincadeira aqui, não tem variação. Tá? Então, inclusive, se o fonte não tiver aquela coisa, o código do TEC vai lá e coloca uma linha e desenha a cabeça da reta. Não fica um negócio muito bonito, mas ele pelo menos faz uma coisa fidedigna ao que o autor queria. Mas você pode usar ambas as coisas. Você perde um pouco em portabilidade. Eu acho que tem uma coisa sobre o que você falou. Passa o microfone para ela. Eu acho que a questão de você poder usar criatividade, poder usar várias formatações é importante. Mas você tem uma coisa hoje em dia também, que é essa questão de você poder levar, né, para o XML, levar para aqui, formatar para a internet, formatar no padrão tal. E aí, se você, nesses casos, quando você está tratando principalmente de equações, né, que são as coisas mais delicadas que eu diria, quando você está falando de texto simples, né, letras A, B e C, você pode ter muito mais criatividade, mas em equação você não pode ter criatividade, muita, né? Você fica um pouco limitado sobre o que você precisa informar naquela equação. Então, quando você tem um padrão mais rígido, eu acho que é melhor. Eu acho melhor você ter um padrão mais rígido e mais conservador para isso, mesmo que você diga, poxa, mas eu podia fazer uma fonte de equação que fosse assim ou tal, mas que siga um padrão, porque a gente sempre... Eu esbarro com isso todos os dias, esbarro nisso todos os dias. A gente tem um arquivo com um determinado padrão lá, e aí você tem que exibir aquela equação num outro padrão, e aí aquela equação já não aparece da mesma maneira que deveria, porque não está formatada. É complicado isso. Exato. Né? É uma preocupação. Não, e os matemáticos, os físicos, os engenheiros não têm uma visão única de como que certos símbolos desses têm que aparecer. Tá? E eu acho, inclusive, que o ponto que está na sua palestra é exatamente o cara que quer criar uma coisa nova, que não existe, entendeu? E que ele não limita a criação dele ao que está escrito no papel na frente dele. Ele quer uma coisa realmente diferente daquilo tudo que está ali. Entendeu? E tem outra coisa. E na parte de restauração de arquivos antigos, entendeu? A gente tem um projeto aqui, tem um camarada aqui que tem um projeto de restauração dos livros de matemáticos antigos, entendeu? Mas de forma que você consiga ver ele num Kindle, num iPad, entendeu? Em qualquer lugar. Então você tem livros do Fourier. O Fourier usava símbolos que a gente não tem a mínima ideia do que são hoje em dia. Né? Ele inventava as coisas, era muito fácil de inventar, porque ele tinha acesso ao cara que fazia o tipo, lá cavando o tipo com canivete, tá entendendo? E tal, e ele falava, eu quero um negócio assim. Ele desenhava num pedaço de tinta e o cara cavava o tipo com canivete, entendeu? E encaixava na máquina que imprimia aquele particular livro. Então era um negócio muito caseiro, muito rudimentar e tal. Então a gente tem que... Alguns símbolos não existem mais, não fazem parte do jargão matemático nosso moderno, entendeu? Só existiram naquela época, e a gente tem que criar essa coisa toda. Melhor criar essa coisa com UTF-8, com Unicode e com fonte, entendeu? E sair um pouco dessa coisa para poder não intersetar com essa coisa, para deixar os arquivos antigos do jeito que estavam, para a gente poder ter uma consistência. Aí a gente chega lá. Vamos tirar um breakzinho, deixa eu ver.
Maria, você me faz um favor? O pessoal da cozinha era para trazer um café para a gente aqui. Não, está programado, está tudo na mão delas. Inclusive um bolinho e tudo.